tabernáculo celestial, essa condição é plenamente satisfeita. Em segundo lugar, o tabernáculo era a garantia da presença divina no meio do seu povo. Esse fato faz com que o tabernáculo se conforme em cada detalhe ao seu caráter divino. Isto é, unidade e santidade. Deus requer um santuário, Deus santo exige um povo santo. Levítico 19, versículo 2. No tabernáculo celeste habita a plenitude da divindade. Em terceiro lugar, o tabernáculo revelava a perfeição e a harmonia do caráter do Senhor, vistas na sua arquitetura, tais como as gradações em metais e materiais. Os graus de santidade exibidos lá, o lugar santo e o santo dos santos. Mas tudo isso era apenas sombra da perfeição e harmonia do tabernáculo celeste. Tudo isso era sombra da perfeição e harmonia do tabernáculo celeste. Então, meus amados, podemos ver que todo aquele tabernáculo que Deus disse a Moisés, quando eles estavam peregrinando no deserto, durante 40 anos, o candelabro, a mesa, a arca da aliança, tudo aquilo que Deus ordenou para que os ministros, os trabalhadores do tabernáculo fizessem, conforme Deus tinha dado a Moisés. Ali era sombra do tabernáculo celestial que Cristo Jesus está neste momento assentado, que é o céu. Podemos ver que o tabernáculo, que é o nosso corpo, o templo de Deus, ele deve estar santo, ele deve estar separado. Santidade quer dizer separado do pecado, separado do que é impuro, separado da prostituição, separado da imoralidade, separado da fornicação, separado das bebedeiras, separado da imoralidade. Quando alguém é separado do pecado, ele está em santidade. Ser santo é ser separado. E nosso corpo, que é o templo de Deus, deve estar separado. Deve estar em perfeita harmonia com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é santo e ele deve habitar no corpo que está santo. Tópico 2, um ministério superior, subtópico 1, um aspecto posicional. O autor mostra através de seus argumentos que Jesus, de fato, deve ser visto como verdadeiro sumo sacerdote e rei. Já foi destacado em lições anteriores que no Antigo Pacto nenhum rei exerceu de forma legítima a função de rei sacerdote. 2 exemplos bíblicos de reis que tentaram atuar como sacerdotes, mas que foram reprovados, são os de Saul e Uzias. Jesus é o único sumo sacerdote e rei que cumpriu as exigências da profecia bíblica do Salmo 110, versículo 4. Por ser de uma ordem superior à ordem de Melquisedeque, ele não está sujeito às exigências do sistema levítico. E por ser o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, também não está limitado a um tabernáculo terreno. O seu santuário onde ele oficiou é divino, além de maior e melhor em 2 outros aspectos. Então Jesus não está limitado a um tabernáculo terreno, a um templo. Jesus, ele não está limitado a um tabernáculo terreno. O tabernáculo de Jesus é o céu. Nós não vemos a finitude do céu. Olhamos para o céu e não vemos o fim. É porque o nosso Deus que nós servimos é um Deus grande, é um Deus imenso, é um Deus que nós não podemos calcular o tamanho da sua grandeza. Por isso que nós não podemos restringir Deus num tabernáculo terreno, no templo. O templo é apenas um local em que os cristãos, os servos de Deus, se reúnem para ler a lei do Senhor, para estar em oração na casa de oração. Mas Deus, ele habita em nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Ele faz morada em nós. Diferentemente da antiga aliança, em que Deus habitava ali, a sua presença estava ali, no lugar do Santo dos Santos, no tabernáculo. Hoje não, Deus está presente aqui, ali, em todo lugar, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome de Jesus, a Bíblia diz, ele se faz presente. Ou seja,
Hoje, na nova aliança, para Deus estar presente no meio do seu povo, não precisa a presença da Arca da Aliança, como na antiga aliança. Deus hoje está presente onde 2 ou 3 estiverem ali reunidos no nome de Jesus, seja debaixo de um pé de árvore, seja no meio da rua, seja dentro de casa. Jesus está presente onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele. Subtópico 2, no aspecto funcional. No antigo pacto, os sacerdotes adentravam no tabernáculo para oferecer suas ofertas, sacrifícios, muitas vezes. E o sumo sacerdote, uma vez no ano, Hebreus 8, versículo 3. Cristo, a semelhança do sistema sacerdotal arônico, também deveria ter oferta para oferecer. Contudo, há 2 coisas que diferenciam o sacerdócio de Cristo com o do antigo pacto. Ele mesmo se deu em sacrifício. 1 Coríntios 5, 7. E este, ao contrário do sacrifício levítico, não mais se repete, foi efetuado de uma vez por todas. Cristo, portanto, não está mais oferecendo sacrifício no céu de forma repetida como fazia o sacerdócio levítico. Agora ele intercede por todos que o invocam. A palavra do Senhor nos diz, lá em Romanos, capítulo de número 10, da palavra do Senhor, versículo de número 13, diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Então, meus amados, quando alguém quer pedir perdão a Deus, só precisa invocar Jesus, o nosso mediador, pedir perdão dos seus pecados, se arrepender de coração sincero, e ele perdoará e não lançará em rosto. Na antiga aliança, eles repetiam os sacrifícios. Toda vez que alguém pecava, eles sacrificavam um animal para perdoar os pecados do povo. Hoje, na nova aliança, não. O sacrifício de Jesus foi único. Ele não está oferecendo mais sacrifícios a Deus no céu, porque ele mesmo já se ofereceu como cordeiro mudo que foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Ele foi moído por nossas transgressões. Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. O sacrifício de Jesus foi único, perfeito, santo, diferentemente da antiga aliança, em que eles ofereciam repetidas vezes sacrifícios, porque eles não conseguiam solucionar totalmente os pecados do povo. Mas quando o homem aceita Jesus como seu Salvador, o seu nome passa a ser escrito no livro da vida, e ele agora é sacerdote e rei. Terceiro subtópico, no aspecto cultual. O autor escreve a partir da perspectiva de que o culto levítico continuava em pleno funcionamento. Havia ainda nos seus dias sacerdotes que ofereciam sacrifício e oferta de acordo com a lei. Hebreus 8, 4. A atividade sacerdotal, juntamente com as demais funções exercidas pelos sacerdotes, estava estritamente relacionada ao culto. Nesse aspecto, o sacerdócio de Cristo era superior, porque sua atividade cultual era em tudo superior, visto se realizar no santuário celestial. Então, tudo, o sacerdócio de Jesus é superior, porque não é realizado o culto num templo feito por mão de homem. O sacerdócio de Jesus Cristo é superior, porque o seu culto é realizado no céu. E todo o povo de Deus vai um dia morar com o Senhor Jesus no céu. E nós iremos reinar com Ele aqui na terra, com Jesus. Seremos sacerdotes e reis. É um privilégio hoje o crente ser um sacerdote, ser um rei. Nem Arão, nem Levi, eles tinham esse privilégio de ser rei. Hoje nós somos reis e sacerdotes, quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Então, em tudo, a nova aliança é superior à antiga. Oferece maiores promessas para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós não possamos retroceder, mas avançar. A ordem do Senhor Jesus é marchar. A ordem da igreja do Senhor é continuar pregando o Evangelho a toda criatura, como está em Marcos 16, versículo 15 e diante.
Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê está condenado. Vamos para o terceiro tópico, uma promessa superior. Subtópico 1, de natureza interior espiritual. Debaixo da antiga aliança, Deus havia chamado os israelitas para ser o seu povo. Êxodo 19, versículos 5 e 6. Essa aliança fora escrita em tábuas de pedras, revelando assim o seu lado exterior. Nesse aspecto, a lei agia de fora para dentro. Hebreus 8, versículo 9. Tendo o povo de Deus falhado em cumprir as exigências legais da antiga aliança, Deus prometeu fazer uma nova. Nessa nova aliança, a lei divina não mais seria escrita em tábuas de pedras, mas sim no coração. Não mais do lado de fora, mas do lado de dentro. Hebreus 8, 10. Não endureçais o vosso coração, como o povo de Israel, na antiga aliança. Foi preciso Deus criar uma nova aliança, porque a antiga aliança, ela não foi suficiente. Ela não era completa, ela não era perfeita. Ela era de fora para dentro. E não de dentro para fora. Mas a nova aliança não, era diferente. Ela é de dentro para fora. O homem, quando aceita Jesus, ele vem torto, mas ele se endireita. Ele fica no prumo, ele fica na linha, porque Jesus coloca crente no jeito que ele quer. Jesus conserta aquele que está torto. A lei do Senhor deve estar agora escrita não em tábuas de pedras, mas